do Senhor, meus irmãos. Hoje, pela misericórdia do Senhor, vamos estar estudando a lição de número 12 da nossa escola bíblica dominical, que tem por tema o Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Esse é um tema muito sugestivo, né? E muito atual nos dias de hoje. E o texto áureo está baseado no livro de 2 Coríntios 6:14, que diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem com a justiça, com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Esse texto áureo está no capítulo de Coríntios, 2 Coríntios 6, versículo 14. E a verdade prática nos diz assim: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observado a orientação divina na sua formação. Vamos orar a Deus e pedir para que Ele abra o nosso entendimento, para que possamos entender o que Ele quer nos passar nesse dia de hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, a Ti agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade de mais uma vez o Senhor ter nos levantado, Pai, e ter chamado para a Tua obra. Santo Deus, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e fale conosco, Pai, de maneira clara, para que possamos entender qual é a Tua vontade para nós. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem pensamentos de bem para conosco e não de mal. Em nome de Jesus, amém. A leitura bíblica em classe está baseada no livro de Esdras, capítulo 9, 1 ao 4, e também no livro de Neemias, 13, 23 ao 26, e no capítulo 9, 38, e também no capítulo 10, 1, 29 e 30. Diz assim a leitura bíblica em classe. Esdras, capítulo 9, versículo 1. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, não têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com povos desta terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E, ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça, da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Neemias, agora o livro de Neemias, capítulo 13, 23 até o 26. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amoanitas e
moabitas, e seus filhos falaram meio adossadita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vós, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações reis semelhantes a ele, e sendo amado de Deus, e pondo Deus rei sobre todo o Israel. E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Neemias capítulo 9, 38. E com tudo isso fizemos um firme concerto, e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas, os nossos sacerdotes. Neemias 10, do 1, depois o 29 e 30. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e os contiveram num anátema e juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e seus juízos, e os seus estatutos, que não daria as nossas filhas aos povos da terra, nem tomariam suas filhas para os nossos filhos. Amados irmãos, nessa leitura bíblica em classe, a gente vê o quão Neemias e Esdras ficou chocado ao saber que os príncipes, o povo eleito por Deus, o povo ao qual Deus tem cuidado a todo momento, eles se deixaram levar pela beleza das mulheres daquele lugar e vieram a misturar, o povo santo com os gentios. E isso é uma afronta direta contra Deus, porque deixaram de cumprir os mandamentos de Deus. A introdução diz assim: nesta lição iremos estudar o grave problema entre judeus e mulheres pagãs. E veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar o problema, e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Na lei de Deus apareceu a ordem: não façais concerto com moradores da terra, nem tome das suas filhas para os seus filhos. Foi por este motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou o conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentios em redor, misturando a semente santa. O povo começou a seguir as abominações dos povos, e ele então chorou, rasgou os seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles com isto havia deixado os mandamentos,
violando-os, aparentando-se com os povos desta abominações. O resultado deste movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. Então, meus irmãos, nessa lição a gente vai ver aqui, como nós já vem dizendo, né, que isso feriu não só Neemias, Esdras, mas feriu o próprio Deus, porque eles estavam no tempo da lei, e nesse tempo da lei, Deus havia dado uma ordem a eles, para que não misturasse a semente pura. Imagine você ou eu, se fôssemos um agricultor, se misturássemos as sementes boas, excelentes para o plantio, excelentes sementes, a qual nos dariam bons frutos, se nós misturássemos com sementes podres, qual seria o resultado? Talvez seria um desastre a nossa lavoura, talvez perderíamos muito tempo tentando refazer tudo isso. E esse era o plano de Deus. Esse era o plano de Deus, já ter essa nação eleita, santa e separada. Mas o povo não reconheceu que Deus a todo momento cuidava deles. Porque vejam, eles acabam de sair do exílio. Eles acabam de provar todas as maravilhas que Deus tenha feito para eles no deserto. Eles comeram maná, atravessaram a seco um mar vermelho. Olha o tamanho de um mar, e você atravessar sem molhar um fio de cabelo. Deus havia cuidado deles em todo momento, em todo tempo. E o que Deus pediu a eles foi que não se misturassem, que não se contaminasse com esse povo gentil, com essas mulheres pagãs a qual eles se misturaram. Neemias, um homem temente de Deus, junto com Esdras, entendeu que isso foi uma afronta direta contra o Deus vivo. A sua tristeza foi tanta, foi tamanha a sua tristeza, foi tamanha o susto que ele levou, que ele ficou atônito no chão, não sabia o que fazer, porque veja quanta maravilhas esse povo havia visto, esse povo havia contemplado, esse povo havia vivido tudo isso, mas mesmo assim não deram valor. Hoje em dia, nós também temos visto o cuidado de Deus para conosco. Estamos dando valor? Ou qualquer coisa um pouco mais bela no mundo, na ótica humana, consegue nos tirar da presença de Deus? No primeiro parágrafo, capítulo, diz assim: Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Primeiro tópico: a ira e a reação de Esdras. Essa notícia foi tão avassaladora para Esdras e Neemias que ele reuniu todo o povo de Israel na parte da tarde, próximo ao sacrifício, e ali dobrou os seus joelhos diante do povo e orou a Deus. E o povo, ao ver Esdras e Neemias com o coração contrito, com o coração quebrantado diante de Deus, pelo povo que havia pecado, o povo também orou e clamou diante do Deus vivo.
O povo clamou a Deus e pediu misericórdia. E o nosso Deus, quão maravilhoso é, né? Por mais que pecamos contra Ele, por mais que damos aquela escorregada, porque o pecado na vida do crente deve ser um acidente de percurso, não deve ser uma prática costumeira. Mas toda vez que nós pecarmos, nós temos Jesus, o nosso sumo sacerdote, para interceder por nós junto ao Deus Pai. E se nós se arrependermos de todo o nosso coração, Ele nos perdoa, Ele nos dá uma nova chance de um dia estar na eternidade com Ele. Mas devemos estar bem atentos a isso. Devemos estar bem atentos para de maneira nenhuma fugir da presença de Deus, usar este perdão de Deus, essa graça, esse favor imerecido como muleta para continuarmos pecando deliberadamente. Devemos sempre examinarmos, olhar para nós, por onde estamos andando, com quem estamos nos associando. Veja que essa associação com pessoas estranhas causou muitos problemas. No decorrer da lição vamos ver que isso teve uma consequência muito séria. E até nos dias de hoje tem. Existe um ditado que diz: olha com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ou outro que maus costumes, como que é? Olha com quem tu anda, que eu direi quem tu és. E que más companhias estragam hábitos úteis. Qual é o nosso hábito? O que essas más companhias vai tirar de nós? Talvez a princípio assim, você olha assim e fala: não, é só o meu amigo, é só um minutinho que eu vou ficar ali com ele. Mas tudo começa aos poucos. Antes de Deus formar eu, você, éramos apenas um projeto de Deus. E olha como estamos hoje. Então tudo começa pequeno. Tudo começa pequeno. Mas tudo vai crescendo. E a gente tem que tomar muito cuidado para que isso depois não venha nos prejudicar, não venha nos afastar de um Deus verdadeiro, do Deus que quer a minha e a sua salvação. Segundo tópico, o efeito da atitude de Esdras foi imediato. Ele disse junto ao povo: agora, pois, façamos um concerto com Deus, de que despediremos todas as mulheres e de tudo que é nascido dela. Veja só, o que foi necessário fazer naquele momento? Foi necessário eles se desprenderem, devolver essas mulheres que estavam corrompendo eles. Porque enquanto eles estavam com essas mulheres, eles ficaram tão cegos que eles já não conseguiam mais se quebrantar na presença de Deus. Eles já não conseguiam mais sentir o cuidado de Deus. Olha como más companhias estragam hábitos úteis. Mas por que isso? Porque aquelas mulheres serviam outros deuses. E o nosso Deus não aceita dividir a sua adoração com ninguém. Ele é único e soberano, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Esse é o nosso Deus vivo.
Esse é o nosso Deus que cuida de mim, cuida de você, cuidou do povo lá em Israel e cuida até hoje. É o mesmo Deus de ontem, de hoje, e vai ser o Deus que na eternidade vamos encontrá-lo. Mas foi necessário que eles fizessem esse conserto diante de Deus, que eles olhassem para trás e voltassem às velhas práticas, a prática de adorar o Deus verdadeiro, de voltar à memória tudo o que eles passaram ali no deserto, de ver como Deus cuidou deles durante o dia, a nuvem de refrigério, durante a noite no frio, porque se durante o dia era aquele calor escaldante, havia aquela nuvem refrigerando e eles cuidando deles. Já à noite era o inverso, aquele frio terrível, mas havia uma coluna de fogo para os aquecê-los. Mas olha que povo, estava lá no deserto, Deus enviou maná, tinha tudo, todas as provisões de Deus, Deus cuidou de tudo, e em pouco tempo eles esqueceram. Olha que ingratidão contra o nosso Deus vivo. Por esse motivo, Neemias e Esdras, servidores, que ainda não se corromperam, eles não se corromperam de maneira nenhuma, casando com mulheres estrangeiras, ainda eram cumpridores e seguidores da lei. Eles ficam atônitos, choram, entram em desespero, porque é impossível você acreditar na tamanha ingratidão desse povo. E o que é mais interessante, não começou lá de baixo ali, daquele mais simples, não, começou do alto, começou entre os majestados, entre os príncipes. Então tudo passou a ser normal. É aquela velha frase do dia a dia de hoje, né? Ah, não dá nada. Será que não dá? Com certeza dá tudo errado. Se você fugir dos princípios de Deus, se você fugir da palavra de Deus, está tudo errado. Terceiro tópico, o arrependimento do povo. Eles viram que tinham transgredido contra Deus e fizeram uma confissão a Deus. E aí eles se organizaram ali para devolver essas mulheres estranhas e voltar à casa do Pai. Ainda há tempo. Deus ainda está nos dando um tempo para voltarmos à casa do Pai. Deus ainda está te dando uma chance, está me dando uma chance de mais uma vez nos achegarmos diante dEle, reconhecer as nossas misérias, reconhecer as nossas transgressões e voltar a Ele. E voltar ao convívio, voltar a adorar a Ele. Olha só que coisa louca, né? Antigamente a gente não tinha muito tempo. Diga-se, não tenho tempo para ir na igreja, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Veio a pandemia. Tivemos um tempo para ficar em casa, meditar em tudo que estávamos errando. Tivemos tempo de observar, ouvir a palavra de Deus.
tivemos tempo de buscar a face de Deus. Porque se o problema era vir para a igreja, agora estávamos dentro de casa. Estávamos dentro do nosso lar, é onde começa o nosso culto. E o que aconteceu com esse tempo? O que fizemos para nos achegarmos mais a Deus? Glória a Deus pela vida daqueles irmãos que conseguiram se manter firme, que conseguiram se manter de pé. E hoje, com a igreja, com as portas abertas, é claro que ainda há algumas restrições, mas conseguiram voltar para a casa do Pai. Estamos orando a Deus para que esses que se desviaram por algum tempo, estamos pedindo a Deus que abençoe, dê uma nova oportunidade, para que Ele olhe para trás, veja onde caiu, se levante e volte para os braços do Pai. Essa foi a oportunidade que eles tiveram aqui, no terceiro tópico, olha, o arrependimento do povo. Eles fizeram um concerto, se desfizeram de tudo, aquilo que afastava eles do Deus vivo. Eles abandonaram as velhas práticas, inclusive as mulheres que eles tinham ali naquele momento, filhos, tudo que misturava aquela semente boa, perfeita, que Deus havia separado. Eles abandonaram e fizeram um concerto novo com Deus. E voltaram a ouvir o suave som da voz de Deus. Segundo título: por que um judeu não devia casar com uma mulher pagã? O primeiro tópico diz assim, essa é uma pergunta, né? Por que um judeu não devia casar com uma mulher pagã? Primeiro tópico: Deus havia proibido o casamento misto. Mas por quê que Deus havia proibido? Porque essas mulheres vinham de outras religiões, adoravam outros deuses. Como eu disse, Deus não divide a sua adoração. Adoravam outros deuses ou imagens que têm olhos, mas não vê. Não vê o que seu povo sofre. Tem ouvidos, mas não ouve o clamor do seu povo. Tem boca, mas não fala com o seu povo. Tem braços, mas não abraça o seu povo. Tem pernas, mas não anda com o seu povo. Mas esse meu Deus, o seu Deus vivo, este sim, tem olhos e está te olhando. Você tropeça, você chora, Ele ouve o teu clamor. Quando você erra, eu erro, Ele vai lá e fala assim, ó, está aqui a minha palavra. Estou aqui falando contigo, olha, levante-se. Ele estende a mão, te levanta e caminha contigo. Sabe aquele momento de desespero? Que você não sabe mais o que fazer, que você não tem mais para onde correr, que você entra no teu quarto e chora, ou alguns recomendam até entrar dentro do banheiro e chorar debaixo do chuveiro para não ficar marcas de expressão. Mas nesse momento Deus com seus braços te envolve, te abraça
e você sente o cuidado do Pai. E é isso que Ele não queria que você perdesse. E é isso que Ele não quer que nós perdemos. Não quer que eu perca, não quer que você perca. Não queria que aquela nação perdesse. Não vivesse nessa ilusão de outros deuses. Porque não existe Deus nenhum como o nosso Deus, que a todo tempo cuida de mim e de você. Segundo tópico, a história de Israel é registrada. A história de Israel registra vários exemplos das consequências. Olha só. Qual é a consequência? Nem Salomão, dito pela Bíblia, dito pela palavra de Deus, dito por Deus, que era o homem mais sábio de todo o Oriente, não escapou disso. Devido a esse casamento misto com mulheres pagãs, Salomão cometeu pecado diante de Deus. Passou a adorar outros deuses, porque as suas mulheres, acredito eu que para agradá-las, ele começou a servir outros deuses. E olha que era um homem sábio, mas lhe faltou sabedoria, ao meu ver, por não ter consultado a Deus nesse momento, por ter se deixado levar pela moda do momento, né? Pelo velho e novo, não tem nada a ver, não dá nada, é só um pouquinho. Olha a consequência que teve. O homem mais sábio caiu. E o seu filho Reoboão, das 10 tribos do norte, separou, dividiu o seu reino. Teve o seu reino dividido pelo seu próprio filho. E o Acabe, seu outro filho, acabou-se casando com Jezebel. E Jezebel prestava culto a Baal e perseguiu vários profetas de Deus. Tentou acabar com a adoração do Deus único e verdadeiro. Olha que consequência maléfica que foi isso. Pela associação, por se misturar. Devemos tomar muito cuidado com isso. Terceiro tópico: a sobrevivência do povo judeu. O povo judeu é um povo escolhido por Deus. É a nação eleita de Deus. Eles sofreram perseguições ao longo da história e continuam sofrendo. Veja que a data mais próxima aí que a gente pode lembrar foi na Segunda Guerra Mundial. Quantos judeus foram mortos pelos nazistas? Judeus, o povo de Deus, uma nação eleita, nação escolhida, até hoje é perseguida. Em alguns lugares assim, que eles foram perseguidos, na Espanha, na Polônia, na Inglaterra. Esse foi onde mais marcou. É claro, após Cristo, né?
É claro que foi, assim, teoricamente recente, né? Mas é um povo que a todo momento sempre está buscando a face de Deus. Esse povo judeu, esse povo, essa nação eleita, Jesus abriu precedentes para nós. E até hoje somos perseguidos. E o que mais nos comove é que por muitas vezes somos perseguidos dentro da nossa própria casa. Somos perseguidos pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos. Sempre existe alguém querendo nos afastar da presença de Deus. E o que estamos fazendo para impedir isso? Porque o mundo jaz do maligno. Mas nós, cristãos, que temos um céu, uma eternidade, que Jesus está nos dando. O que estamos fazendo para nos afastar disso? Irmãos, a gente deve, não estou dizendo que você deve se afastar da sua família, dos seus amigos, não. Mas se for necessário, é melhor você se afastar hoje do que perder a vida eterna. Porque treva e escuridão não combinam. Onde há luz, a treva tem que sair. Quarto ponto. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Aqui, um texto que eu gostaria de ler, vamos ler aqui, né? Livro de 1 Coríntios, que na verdade está lá no texto áureo. 1 Coríntios 6,14, só que a gente vai ler um pouquinho mais adiante, que vem falando bastante, vem nos alertando muito sobre como deve ser. 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 6, 14 a seguir. Diz assim: Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, perdão, irmãos, é 2 Coríntios 6, 14. Segunda Coríntios, perdão. Olha só, diz assim, ó: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia
há entre Cristo e Belial? Ou o que tem parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Uma palavra aos jovens, aqueles que ainda não se casaram na igreja. Espere em Deus. Deus vai te abençoar com uma varoa. Deus vai te abençoar com um varão, de que professa da mesma fé que você, a fé do Deus vivente, a fé de um Deus que cuida, que zela, que te chama aqui, olha só, de filhos e filhas, e vós sereis para mim filhos e filhas. Imagina você, jovem, irmã, irmão, um dia de consagração, você vai se consagrar, você é casado com uma pessoa que não tem o temor a Deus. Aí você fala assim para o teu esposo ou para a tua esposa: durante esse período eu vou me consagrar. Ele vai entender? De maneira nenhuma. Não vai entender, porque ele não sabe o que é isso. Ele não tem o temor de Deus. E nós crentes necessitamos de consagração. Necessitamos estar consagrados a Deus. Necessitamos ter um tempo exclusivo para Deus. Como será um lar dessa pessoa, sendo um crente e um não crente? Não vai ser um lar abençoador. Com certeza vai ser um lar problemático. E depois temos que suportar. Imagine o quão difícil vai ser você orar para que Deus venha mudar o teu cônjuge. Imagine o quão vai ser difícil para você, para mim, vir à casa do Senhor. Porque as pessoas que não professam da mesma fé jamais entenderá. Jamais entenderá o quão bom é estar na presença de Deus. Jamais entenderá que você está se alegrando quando dizer assim: vamos à casa de Deus, vamos adorar a Deus. Dificilmente. Espere, varão, jovem, espere
Espere em Deus. E Ele vai te preparar uma varoa, Ele vai te preparar um varão. Porque Deus tem o melhor para você. Chegamos ao 5º capítulo. Espera em Deus. Esperar em Deus é você experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Você já descobriu? Espere no tempo de Deus e Ele tudo fará. É Deus quem trouxe a companheira para Adão. Foi Deus quem fez. Porque Deus disse: não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma companheira, uma ajudadora. Mas Adão esperou. Minha esposa é perfeita, uma mulher de Deus, que eu amo muito. Dei várias cabeçadas na vida. Por isso. Por não ter esperado em Deus. Mas o Senhor me abençoou com a minha esposa. Me abençoou com 2 filhas maravilhosas. Espere no Senhor. E eu louvo a Deus todos os dias por Ele ter tido misericórdia de mim, por Ele ter me dado uma nova oportunidade de poder fazer um concerto com Ele e buscar e descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida. Espere em Deus. Espere em Deus. E Ele por você tudo fará. Eu agradeço a oportunidade, meus irmãos, agradeço pelo tempo a qual os irmãos puderam estar ouvindo esta lição de número 12. Vamos fazer um concerto com Deus. Vamos orar em agradecimento. Senhor, nosso Deus e Pai, essa sua palavra, Senhor, foi pregada, foi lida, Senhor. Toque, Senhor, no coração, Pai, da pessoa que vai ouvir essa mensagem. Esta aula, Senhor, de como se achegar perto de Ti. De entendermos, ó grandioso Deus, como o Senhor tem cuidado de nós. De como o Senhor, ó Pai, tem nos guardado. Santo Deus, em nome de Jesus, Pai, continue abençoando, Pai, todos aqueles, Pai, que o buscam. Abençoa também, Senhor, aqueles que por um momento tenha se desviado da Tua presença. Conceda ao Senhor uma nova oportunidade para fazer um concerto contigo. Em nome de Jesus. Amém.